Oi, queridos alunos do sexto ano. Nessa aula de número 26, a gente vai ver o nosso lugar no espaço, né? Onde a gente está nessa vastidão do universo, ok? É muito interessante que às vezes a gente pensava que tinha uma posição no universo, hoje a gente sabe que nossa posição no universo é totalmente diferente do que a gente pensava no passado, né? Vamos então entender melhor tudo isso que eu estou falando a partir do próximo slide. Então, o que eu estava querendo falar para vocês, né, é que tudo começou com o modelo geocêntrico. Geo significa terra, então é terra no centro. Como assim, professor, né? Os astrônomos da antiguidade, né, quando eu falo da antiguidade, dezenas de anos antes de Cristo, viu? Observaram que parecia que os corpos celestes giravam em torno da Terra. É o que a gente observa hoje também, né? Em que aulas no passado eu falei para vocês que isso a gente chama de movimento aparente, né? O movimento aparente do Sol, o movimento aparente dos corpos celestes. É um movimento aparente porque aquele movimento existe, não porque realmente eles estão se movendo, mas porque a Terra está girando em torno do seu próprio eixo, um fenômeno chamado de rotação. Então, mas eles não sabiam disso. Eu estou falando de muitos e muitos anos no passado, né? Aí, séculos antes de Cristo, né? Então, era muito simples a conclusão que eles tinham a olhar esse movimento aparente dos corpos celestes no céu, né? Os corpos celestes, lógico que é no céu, esses corpos celestes, né? Então, a conclusão era a Terra fica no centro do universo. Então, aí surge o modelo geocêntrico, né? Então, o principal aí, né, na antiguidade, o principal defensor aí do modelo geocêntrico foi o Ptolomeu, né? Tanto é que esse modelo é chamado de modelo ptolomaico, modelo Ptolomeu, né? Ptolomaico, ok? Esse modelo geocêntrico é um modelo ptolomaico, né? Baseado no pensamento, portanto, de Ptolomeu. Mas avançou, a ciência avança, né? E a ciência avança e mais dados são coletados e de repente percebeu-se que esse modelo geocêntrico não se sustentava, né? Então, logo, esse paradigma da Terra no centro foi substituído por outro paradigma, por outra visão do universo. Vamos ver isso. Então aí nós temos o modelo heliocêntrico. Hélio significa Sol, né? Então Sol no centro do universo. Veja só. Então, essa ideia, esse modelo heliocêntrico, ele não é recente, né? Ele não é de ontem, do século passado, né? Ele, inclusive, é muito antigo também, né? Ele foi proposto inicialmente pelo grego Aristarco. O grego Aristarco de Samos, né? Lá no século IV a.C., ele já tinha feito essa proposição, né? Que talvez a Terra não estivesse no centro do universo. Na verdade, quem estava no centro do universo era o Sol, né? Só porque isso ficou no esquecimento, né? Ficou de lado. Quem realmente tomou conta durante séculos e séculos e séculos do pensamento natural, né? do pensamento de como era o universo, era o modelo geocêntrico, né? Muito por conta que a Igreja Católica defendia o modelo geocêntrico, né? Já que estávamos nós aqui, né? Criados por Deus no centro do universo, como deveria ser, né? Mas, depois de muito tempo no esquecimento, esse modelo geocêntrico ele foi retomado por Nicolau Copérnico, né? Então, aperfeiçoado por Nicolau Copérnico lá no século XVI, né? Em 1543. Então, Nicolau Copérnico, lá em 1543, né? No século XVI,
ele aperfeiçoa, né, e o modelo heliocêntrico que já vinha lá da antiguidade clássica, né? Então, tanto é que o modelo é chamado de modelo copernicano, mas é por conta do último aqui, vamos já falar dele. Aí, em 1610, o Galileu Galilei, que é considerado o pai da ciência moderna, né? Ele que criou o telescópio, né? O Galileu Galilei apresentou evidências, né, muito fortes, evidências muito robustas, de que ajudavam a refutar, a negar, né, o tal do modelo geocêntrico. Então, utilizando o telescópio, ele é considerado o criador do telescópio, e olhando com esse telescópio para o céu, ele trouxe evidências bastante robustas que negavam o modelo geocêntrico, né? E fortalecendo, consequentemente, o modelo heliocêntrico. E, por último, né, no início do século XVII, né, o Kepler concluiu que as órbitas, através de observações e cálculos matemáticos, né, o Kepler concluiu que as órbitas dos planetas em torno do Sol eram uma órbita elíptica, era uma elipse, ou seja, que é um círculo mais esticadinho, ok? Então, isso é a história aí de como a gente deixou de ser um modelo geocêntrico para a gente ser um modelo heliocêntrico. Então, que é o modelo, ou seja, o modelo ptolomaico geocêntrico para o modelo copernicano, né? Ou seja, baseado nas ideias de Copérnico, né? Nicolau Copérnico. Então, mas hoje nós sabemos que nem o Sol está no centro do universo, né? O Sol não está no centro do universo. O nosso Sol é uma entre bilhões de estrelas que existe no nosso sistema solar, que é a Via Láctea. E a Via Láctea é um entre trilhões de galáxias que existem, que está igual ou maior do que a nossa, ok? Ou seja, a gente e nosso sistema solar e nosso Sol é nada, né? É coisa nenhuma, é um grão de areia quando a gente compara a vastidão do universo. Então, a gente termina a aula pensando assim, né? Para a gente ser aí um pouco mais humilde, né? Para aquelas pessoas que não são, lógico. Então, atualmente o Sol é considerado não é considerado, era que eu esqueci de ter errado, atualmente o Sol não é considerado o centro do universo, né? Ou seja, mas apenas do sistema solar. Veja como é que eu coloquei aqui. Atualmente o Sol é considerado o centro de nosso sistema solar, não está certo? E não do universo, né? Então hoje a gente sabe que o Sol realmente é o centro, mas é o centro de nosso sistema solar, mas não do universo, visto como eu falei para vocês, o nosso Sol é apenas uma estrela entre bilhões de estrelas que existem na nossa Via Láctea. E nossa Via Láctea é só mais uma galáxia entre outras trilhões de galáxias. Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Até nosso próximo encontro. Tchau!